A importância do tema da perspectiva simbólica junguiana para o trabalho com a arte-terapia, ela se dá no sentido da compreensão dos fenômenos psicológicos que atravessam a psique humana. Quando nós estamos falando sobre símbolo, nós temos uma série de conotações, uma série de conceituações. Então, se faz necessário que nós possamos compreender, pela perspectiva da psicologia analítica, o que significa símbolo. E no trabalho com arte-terapia, quando esse trabalho é realizado num sentido de um olhar que contempla os aspectos do inconsciente, com certeza a perspectiva junguiana vai ser de suma importância para que esse trabalho, ao ser realizado ali, da arte-terapia, seja feito de uma maneira profunda, seja feito com a seriedade e o respeito necessário para conseguir apreender os aspectos psicológicos que ali estão ocorrendo naquele fenômeno, naquela experiência daquele momento, que é único, né? Muito bem. Bom, então o nosso bate-papo aqui, eu pensei em a gente trazer aqui conceitos muito importantes da psicologia de Carl Gustav Jung, que vão nos auxiliar a entender o que são os fenômenos psicológicos, o que são os aspectos da dinâmica de funcionamento do ser humano, da dinâmica de funcionamento da psique humana. Então, eu começo aqui essa nossa trajetória falando sobre quando nós nascemos. Nós nascemos para o Jung nós nascemos ali ligados à psique de papai, à psique de mamãe, e nós nascemos do inconsciente. Esse eu biográfico, né? Quem eu sou, esse eu que gosta de certas coisas, que não gosta de outras coisas, que tem as suas predileções, que tem as suas aversões. Esse eu que faz escolhas, esse eu que exerce a vontade no mundo, esse eu, ele nasce ainda envolto pelos cuidados de papai e mamãe, digamos assim. Então, todo mundo que nasce, nasce envolto. E o que acontece? A gente está aqui, ó, dentro, né, desse círculo, né? Então, o eu, esse eu biográfico, ele nasce aqui. Então, ele vai se desenvolver. É o desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, esse não envolvimento. Então, é necessário, é importante que o ser humano se desenvolva para que possa ser quem nasceu para ser. Então, aqui a gente está começando a falar dessa etapa do desenvolvimento humano, psicológico, do desenvolvimento da consciência. Porque a consciência é a parte da psique que vai fazer o processo de diferenciação. É direita, é esquerda, é dia, é noite, é positivo, é negativo. Então, é uma capacidade humana muito importante a consciência. E o nosso eu é o centro da consciência. Então, olha a importância da gente desenvolver consciência e se desenvolver e se apartar e se afastar da psique de papai e mamãe.
Então, olha como é importante ganhar autonomia, ganhar independência, para que você possa fazer as suas escolhas da melhor maneira possível, sem as interferências da psique do pai, da psique da mãe. Obviamente, a gente é quem a gente é graças ao pai, a mãe que a gente teve. A gente tem essas influências, né? A gente recebe essas influências, a gente tem as imagens de mãe e de pai que a gente carrega conosco ao longo da vida. Então, são aspectos da psique que vão nos influenciar na nossa maneira de ser. Mas estamos aqui nesse eu pequenino que vai se desenvolver, nesse eu que vai buscar ao longo das etapas do desenvolvimento, obviamente, né? Se sociabilizar, conhecer pessoas, desenvolver habilidades, e aí vai para a escola, e aí mais na frente lá tem namoradinho, namoradinha, vai ter seus conflitos, vai ter seus dramas da adolescência, e aí depois vai para a faculdade, vai escolher que profissão que vai ter, né? E aí nós estamos falando, né, desse eu consciente apenas. Olha aqui que nós só estamos falando desse eu consciente. Mas e a psique humana? Será que ela só está baseada nesse eu consciente? Será que o processo de ser quem nós somos passa somente e tão somente pelo desenvolvimento da consciência? Não. Pela perspectiva de Carl Gustav Jung, nascemos do inconsciente. Então, a matriz psicológica da vida é o inconsciente. E a consciência, o eu vai se desenvolvendo. Então, o que fica para trás? O que fica de lado? É o inconsciente. E o que tem lá no inconsciente? No inconsciente tem todos os aspectos que um dia nós acabamos negando, nós acabamos reprimindo, nós acabamos rejeitando. E aí isso se torna o material, o conteúdo do inconsciente pessoal. Então, olha só, para o Jung é diferente da perspectiva do Freud, porque para o Freud, né, o ego ele vai acabar gerando o inconsciente. Só que não, a perspectiva do Jung é o ego nasce do inconsciente. Mas você está falando que gerou o inconsciente porque o ego, né, ou eu, como você preferir, tanto faz, porque o eu negligenciou conteúdos, porque o eu reprimiu conteúdo. Sim, inconsciente pessoal. Esse é o inconsciente pessoal. Tá? Então vamos ficar só no inconsciente pessoal por enquanto. O inconsciente pessoal são esses conteúdos que foram negados, reprimidos e rejeitados. Eles têm a ver com o processo de educação. Eles têm a ver com o processo de diferenciação e do desenvolvimento. Então, olha que paradoxo. Para você desenvolver um eu, para você desenvolver a consciência, você acaba priorizando uma série de coisas, elegendo uma série de coisas e negligenciando um tanto outro de coisas. Olha que coisa interessante. Se você escolher, né, né, um exemplo do cotidiano. Se você escolher um prato de comida X para comer, você não vai poder comer o Y. Você escolheu. Se você escolheu, você excluiu. Toda escolha envolve uma exclusão. E acontece isso também na psique humana. Aliás, acontece também não, acontece primordialmente na psique. O que acontece? O ser humano é um ser
que precisa do outro. O ser humano é uma espécie que precisa de outras vidas para que ele possa se desenvolver. Então, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser aceito em um grupo, ele precisa ser respeitado. Então, olha que série de recursos que nós, humanos, necessitamos para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos ter a nossa autopreservação, para que nós possamos ter o básico que é necessário para ter vida, para ter sobrevivência, para viver. E nesse sentido, entra a questão do afeto. E o afeto vai dizer sobre eu ser aceito, eu ser amado, eu ser querido, eu ser respeitado em um grupo. E geralmente esse primeiro grupo em que a gente é acolhido é a família. E todo grupo familiar tem a sua constituição de valores. Toda família tem o seu código de ética, ainda que não seja um código estabelecido de maneira formal, com tópicos, com títulos e subtítulos, e, enfim, não tem uma constituição ali, né, que foi escrita formalmente. Tem um código de ética ali, tem um código de valores morais, do que é certo, do que é errado, do que é adequado, do que é inadequado. Tem uma etiqueta de como você deve se portar, como você quando você estiver com pessoas fora da família. Tem uma série de valores políticos, ideológicos, religiosos. Então, nesse sentido, esse grupo que a gente chama de família, que é geralmente o primeiro grupo em que a gente é aceito, é o grupo que vai ditar as regras do mundo, da vida para a gente. E aí, nesse sentido, para que nós possamos ser aceitos, amados, valorizados, respeitados, o que nós vamos fazer? Nós vamos involuntariamente buscar essa aceitação, buscar esse amor para que o grupo possa prover você e, nesse sentido, a sua sobrevivência, a sua vivência seja assegurada de uma maneira mais preservada. Então, o que, que acontece com a consciência? A consciência ela vai se especializando e recolhendo, né, essas informações todas ali daquele grupo familiar e vai priorizar um estilo, uma maneira de ser pautado nesse código que está estabelecido ali. E aí, o Jung vai falar para a gente da persona. E o que é a persona? A persona é um recurso, um arquétipo que tem por função adaptação social. Então, olha só, é uma função que propicia a sua adaptação social. Então, a persona, ele traz esse termo lá do teatro romano, em que os atores utilizavam uma máscara para representar um papel em cena. Então, não é o ator em cena, é o personagem, personagem, persona. E aí, todos os seres humanos desenvolvem personas. Eu aqui, por exemplo, estou agora na persona de um docente que está compartilhando o pensamento junguiano com você. Obviamente, se eu quiser fazer isso fora daqui, com a minha família, num grupo de amigos, não vai dar muito certo. Porque a persona ela tem uma função de adaptação social. A persona de docente ela funciona muito bem aqui nesse espaço. A persona de psicólogo funciona aqui? Não.
porque não é o que está sendo requerido da minha parte neste momento. E no consultório funciona? Aí sim. Como também a persona de docente não funciona no consultório. Ela funciona aqui, nesse espaço em que está sendo requerida a minha postura, a minha atitude, tal como docente. Alguém que está compartilhando o conhecimento, o pensamento de Carl Gustav Jung. Então a persona é muito útil, porque ela tem uma série de atribuições, ela tem uma série de qualidades que estão ali a serviço da adaptação social. Este grupo, este contexto me pede uma persona de docente. Eu estou aqui como docente. Está tudo certo. Tem uma adaptação social aqui que está acomodando os interesses do coletivo e que está acomodando os interesses deste indivíduo aqui que está falando com você. Então, olha que coisa que funciona. Mas e se eu grudar a persona, né, e me identificar com ela e querer ser docente em todo lugar? Eu provavelmente vou ser tido como um cara mais chato da face da terra, né? Então, o cara chato, né? Tem até uma expressão popular, o palestrinha, ó, o palestrinha lá que fica falando, explicando tudo para todo mundo, né? Tem uma expressão também que é bem específica, né? Quando homens querem falar para as mulheres o que são as coisas que não são. O mansplaining, né? Que são traços machistas, né? Nessa cultura que a gente tem. Então, são aspectos que dizem respeito a essa coisa, dessa relação com persona que está prejudicada. Então, quando o ego ele prioriza uma série de coisas e se identifica com a persona, isso vai dar uma série de problemas, né? Porque tem uma série de outras coisas que se tornaram o quê? Conteúdos do inconsciente pessoal, que a gente vai chamar de quê? De sombra. Então a sombra é um arquétipo que diz respeito a essa parte da personalidade que foi negada, reprimida, negligenciada. Para ser amado, para ser aceito, para ser respeitado, eu tive que reprimir e rejeitar uma série de coisas em mim. Por exemplo, se na minha família todo mundo torce para um time X e lá na nossa família foi ensinado que torcer para o time Y é muito feio, é muito errado, o que acontece com aquele meu desejo, com aquela minha paixão clubística? Aquilo vai ficar reprimido, não é mesmo? E o que acontece com a minha identidade? Será que eu estou sendo eu mesmo? Será que eu consigo me expressar na minha autenticidade? Provavelmente não, né? Agora vamos supor que isso apareça em termos políticos também, que a família tem uma ideologia política, uma ideologia filosófica de vida, e que nessa ideologia política, nessa ideologia filosófica, existem princípios de certo e errado. E eu começo a pensar diferente desse grupo familiar. Como é que fica? E se meu pai descobre que eu penso diferente? E se a minha mãe descobre que eu tenho uma filosofia de vida diferente da dela? Que se eu acredito em coisas diferentes? E na relação com o sagrado? E se na minha família todo mundo comunga de uma crença tal que olha para outras crenças e fala: essas outras crenças não são as verdadeiras. Essas outras crenças são falsas. Essas crenças aí não são de Deus. É coisa do demônio isso aí. Você não deve mexer com isso. E se de repente eu tenho um encontro, eu tenho uma experiência com o sagrado e começo a me sentir atraído por esse tipo de fé que me falaram que é coisa do demônio. Como é que fica tudo isso? Então a gente começa a perceber que o ser humano ele não é uma coisa só. Que o ser humano ele tem o eu, ele tem essa persona que acaba sendo criada para adaptação social, e tem a sombra, que são esses conteúdos que continuam fazendo parte da minha personalidade, só que eles não são aceitos. Eles não são integrados na consciência, eles são reprimidos, negados, negligenciados. E daí o que acontece com o ser humano? Eu já falei aqui do inconsciente pessoal, mas eu não falei do inconsciente coletivo.
O inconsciente coletivo é o inconsciente que está relacionado com padrões de comportamentos que abarcam toda a humanidade. Olha só que interessante, né? Então tem o inconsciente coletivo também para o Jung. Então, esta base, que é a base do inconsciente coletivo, é a base aonde estão localizados os arquétipos. Então, quando a gente fala de inconsciente coletivo, a gente está falando de arquétipo. Arquétipos são padrões de comportamento que estão ligados a essa base coletiva de toda a humanidade, independente da época, da cultura. Então, por exemplo, quando a gente fala do arquétipo da grande mãe, a gente está falando de uma expressão, de um padrão da grande mãe. Quando a gente fala do arquétipo do pai, então nós estamos falando de padrões, de representações que nós encontramos em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. E quando a gente fala do arquétipo central, é o arquétipo que o Jung deu o nome de arquétipo do si mesmo, ou arquétipo do self. O arquétipo do self é o núcleo da psique humana. Então, olha que interessante. O arquétipo central, ele é responsável pela autorregulação de toda a psique. Então, quando eu deixo de ser quem eu deveria ser, lá na idade adulta, geralmente acontece, né? Surgem o quê? Surgem sintomas que são ligados a este conflito entre o eu e o inconsciente. Então temos o conflito entre consciente e inconsciente. Porque eu fui me adaptando tanto ao mundo externo, às demandas do mundo externo, que eu fui negligenciando a adaptação de quem eu sou. Então, olha só o que acontece. Quando a gente fica muito adaptado ao mundo, a gente se afasta de quem a gente é. E o arquétipo central, o self, ele vai trabalhar na autorregulação psíquica. E aí, na visão simbólica do Jung, o que vão surgir? Vão surgir os sintomas. Então, por exemplo, a pessoa vai ter uma crise de ansiedade, vai ter uma crise de pânico. Isso é o quê? É um problema? Não. É uma oportunidade. É uma oportunidade de você olhar para a tua vida inconsciente. É uma oportunidade de você se conectar com quem você é. É uma oportunidade de você integrar consciente e inconsciente. Aquela vida que você já vive, ela não está mais fazendo sentido. Aquela vida que você vivenciou até aqui, você já percebeu que ela não tem mais o mesmo sabor, que ela não tem mais o mesmo brilho. E aí é que surge o sintoma, a crise, a angústia, o conflito. E o que acontece nesse sentido? Nesse sentido, o self, que é responsável pela autorregulação psíquica, ele vai, através dos sonhos, trazer símbolos. Então, experiências com símbolos nos sonhos, né, serão indicativos, né, serão a possibilidade de promover essa ponte, dessa lacuna, dessa falta de comunicação, desse relacionamento que foi ficando cada vez mais distante entre o consciente, que foi buscando se adaptar cada vez mais ao mundo externo, e foi se afastando cada vez mais do inconsciente. Então, olha só que coisa, né? E aí vem os sonhos. E aí, nos sonhos, nós temos os conteúdos simbólicos. E o que é símbolo? Símbolo vem do grego, significa simbalens. Simbalens significa lançar junto, unir. Sim,
Sim, é vínculo, é unir, é você promover a integração. Então o símbolo, ele integra. Aquilo que está separado, consciente de um lado, inconsciente do outro, o símbolo promove essa ponte, essa comunicação. Mas o símbolo, ele é em parte consciente revelado, mas uma parte dele continua no mistério inconsciente. E é isso que promove a possibilidade do diálogo entre consciente e inconsciente. Mas ele não se esgota, ele não se revela totalmente. Existe o mistério, existe algo ainda a ser revelado. E é essa questão simbólica tão importante para nós no trabalho com a psicologia analítica, no trabalho com a arte-terapia, de compreender que os trabalhos que são feitos na arte-terapia são expressões simbólicas da psique daquela pessoa. Quando a gente pensa em algo voluntário, eu vou fazer voluntariamente aqui esse desenho, vou fazer voluntariamente aqui essa pintura, uma parte se até faz, mas tem algo que começa a surgir que tem vida própria dentro de você. Tem algo que começa a surgir, que se manifesta, que você fala: "Eu não estava esperando que ia aparecer isso aqui". E de repente você pensa numa cor e aparece outra, de repente você pensa num jeito e vira outra coisa. Essa é a produção inconsciente. Então o inconsciente, ele produz o símbolo. E é isso que é espetacular nesse trabalho, porque a gente vai começando a conhecer o inconsciente. A gente vai descobrindo os conteúdos inconscientes. O Jung, ele conta uma história quando ele tinha 10 anos de idade. E aí a gente tem que pensar o seguinte: o Jung é um ponto fora da curva, tá, gente? O Jung, ele foi alguém é, genial, né? Então, 10 anos de idade, a experiência que ele teve. Ele conta que era uma época da vida que ele estava atravessando uma grande angústia. E ele sentia um grande estado de desunião consigo próprio, ou seja, é essa ausência de comunicação entre consciente e o lado inconsciente. E aí, o que, que ele conta? Que ele fez espontaneamente. Ninguém falou para ele, faça isso. Ele fez. Simplesmente ele fez. Ele pegou o estojo escolar dele, pegou a régua, que era uma régua de madeira, e esculpiu cuidadosamente um homenzinho de cartola. Esculpiu um homenzinho de cartola do estojo escolar com a régua de madeira. Foi isso que ele fez. E aí ele pintou, pegou uma pedra, falou que aquela pedra seria a pedra talismã do homenzinho, deu para ele, deixou juntinho com as coisas dele. E ele pintou essa pedra, né? E o que, que ele fez? Ele pegou esse homenzinho, pegou a pedra do homenzinho e botou no sótão. E ele fala que ele adquiriu uma autoconfiança, uma segurança que ele nunca tinha sentido na vida dele após ter feito o homenzinho de cartola do estojo dele. E ele conta que ele escrevia papiros, escrevia cartas para esse homenzinho. E ele falou assim que ele pegava e levava essas cartas para esse homenzinho de madeira. Então, de cartola, né? Então, olha que interessante, né? O Jung encontrando essa expressão curativa, essa expressão transformadora através do trabalho com arte, que ele nem sabia que ele estava fazendo, não foi uma coisa direcionada, ninguém falou para ele, faz desse jeito, você vai encontrar essa segurança, faz desse jeito, você vai se sentir mais seguro. Não, esse trabalho não foi só um trabalho manual que ele fez, foi um trabalho simbólico.
em que consciente e inconsciente se encontraram. E veio essa paz, veio essa tranquilidade. Então ele fala que ele experienciou ali o aspecto curativo do inconsciente coletivo. Porque nasceu através dele ali, veio, chegou até ele, esse símbolo desse homenzinho, que promoveu a cura para ele. Então, olha que interessante tudo isso, né? E aí, ele pegava e levava esses papiros para ele, para o homenzinho dele. E aí, aquilo promoveu uma segurança para ele, promoveu uma tranquilidade para ele, que ele estava tão angustiado naqueles tempos. Então, olha o aspecto da autorregulação psíquica, como o self promove, né? E o ego ali, entrando em contato com esses conteúdos. E quando a gente olha para os mitos, a gente tem lá o mito de Hefesto. Hefesto é um deus grego que é um deus feio, é um deus que manca, né? Ele tem uma perna que ele manca, né? E ele é o deus feio. Quando a gente fala de deus grego, a gente tem um referencial de beleza, né? De ser bonitão, né? Não, nada disso. Hefesto é feio e manca, e ele é o único deus que trabalha. Ele trabalha nas forjas. O outro nome de Hefesto é Vulcano, né, que é o nome romano dele. Né? Então fala-se que os vulcões, né, Vulcano, Deus Vulcano, a lava ali espirrando, né, quando ele está trabalhando ali nas forjas dele. Né? Então o Hefesto é o Deus rejeitado. Ele traz esse aspecto do ferimento em si. E quantos de nós temos as nossas feridas e como a nossa ferida, ela promove esse aspecto criativo, esse aspecto artístico que promove a cura, que promove a transformação tão necessária para todos nós seres humanos. Então é isso que eu queria compartilhar com você hoje à noite aqui, né? Falar da importância, né, de entrar em contato com o inconsciente, entrar em contato com os aspectos simbólicos da psique humana.